Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E quando um deles não está bem, é necessário o atendimento médico. Meu nome é Karina Vale e essa semana vamos falar sobre nutrição clínica. Bom, considerando aí todo um fluxograma, desde quando esse paciente se sente mal e procura um atendimento médico, um dos itens mais importantes que deveria, ser abordado pela equipe médica é a triagem nutricional. O quanto antes a conduta alimentar for inserida nesse paciente, mais rápido serão os resultados positivos que a gente vai alcançar, desde a diminuição do tempo de internação, diminuição do impacto da evolução da doença e principalmente que essa doença ela não possa trazer sequelas maiores ainda para esse meu paciente. Considerando essa minha triagem nutricional, eu preciso entender que ela é uma ferramenta não invasiva, barata, de baixo custo e principalmente ela é uma ferramenta que ela é utilizada de uma forma rápida. Eu preciso investigar com o meu paciente, se ele estiver lúcido, orientado, em condições suficientes para que ele me responda algumas perguntas que eu vou conseguir verificar se ele apresenta desnutrição ou risco nutricional. Se caso esse meu paciente ele não apresente condições mínimas para ele poder responder essas perguntas, geralmente a gente vai perguntar para um familiar mais próximo que conheça tanto da alimentação quanto da rotina desse meu paciente. É de extrema importância que essas perguntas, esse rastreamento, ele seja feito nas primeiras 72 horas. Se caso esse paciente ele venha a ser um paciente transferido de um outro hospital, que ele precise ali de uma UTI, esse tempo de 72 horas ele deve ser reduzido para 24 horas e ele deve ser feito obrigatoriamente no leito, à beira-leito ali da UTI. Essa triagem nutricional, como eu disse, ela vai ser de extrema importância para que a gente possa minimizar todos esses impactos que a doença ela pode ocasionar nesse meu paciente. E é de extrema importância e muitas vezes a própria nutrição ela não é tão valorizada no ambiente hospitalar, porque ela deveria ser um dos primeiros índices que deve ser abordado. E muitas vezes é abordado medicação, intervenções, e a gente precisa entender que existem alguns nutrientes que vão ajudar, auxiliar a minimizar os tais impactos, que algumas doenças ou outros problemas podem estar ocasionando aí no meu cliente, principalmente quando a gente pensa nessa questão de desnutrição grave, onde eu vou ter a presença aí de perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. E para a realização da triagem nutricional, é necessário que seja aplicado um questionário. Dentro desse questionário, ele vai incluir alguns fatores, algumas perguntas que vai estar extremamente ligada à rotina e alimentação desse meu paciente, como baixo de apetite, perda de peso, enfraquecimento de membros, enfraquecimento aí dos músculos, dificuldades principalmente para se locomover, o aperto de mão a gente consegue muito mensurar pedindo para que esse seu paciente ele aperte a sua mão. Quando você apresenta um quadro de desnutrição e grave, o que vai estar sendo perdido é a massa muscular, como eu disse, chamado de sarcopenia. Então, eu preciso fazer todo esse levantamento das perguntas como se ele realiza as necessidades fisiológicas dele correta, como cocô e xixi, se ele se alimenta bem, se ele está observando essa perda de peso, principalmente a recente, se ele diminuiu a quantidade da ingestão desses alimentos dele. Por isso que é tão importante que a gente pergunte isso ao paciente, porque é algo do hábito diário dele e muitas vezes o familiar ele não vai conseguir. E para um melhor auxílio da aplicação desse meu questionário, existem 4 ferramentas que são muito utilizadas para que a gente consiga realizar de fato a triagem nutricional. A primeira delas é a ferramenta de triagem universal de desnutrição, conhecida aí como a sigla MUST. O que acontece? Essa ferramenta
ela vai ser bastante utilizada para pacientes que se encontram em estado de desnutrição em ambiente hospitalar. Entretanto, ela não tem ela não é fidedigna para poder estar mensurando em pacientes oncológicos, né? Pacientes que apresentam câncer. Quando a gente pensa nesse paciente com câncer, a gente vai ver que ele tem um ponto negativo, porque a maioria dos nossos pacientes, infelizmente portadores aí de algum tipo de câncer, ele vai desenvolver o que a gente chama de caquexia do câncer. Quando tem uma caquexia do câncer, ele vai apresentar uma perda ponderal, uma perda de peso muito grande. Então, esse tipo de ferramenta não conseguiria mensurar essa perda de peso em pacientes oncológicos, né? Verificar aí essa desnutrição em pacientes. Então, a gente acaba vendo um pouco de desvantagem quando eu utilizo essa ferramenta. A outra que a gente tem é a ASG, que é a avaliação subjetiva global. Ela vai ser uma ferramenta mais complexa, vai envolver várias perguntas, vários índices serão mensurados e observados, mas, entretanto, ele não consegue também trazer para a gente um quadro de diagnóstico nutricional, principalmente visando a desnutrição. A outra que a gente tem é a mini avaliação nutricional. Essa ferramenta, ela vai se restringir, ela não consegue, né, pegar uma maior faixa etária. Então, ela vai se restringir somente à população idosa. E aí, assim, quando você pensa numa população hospitalar, existem várias faixas etárias, né? Então, para eu pegar um número pequeno de população, muitas vezes, dependendo aí, é claro que a gente precisa hoje pensar, principalmente a nível de SUS, que os hospitais hoje são muito referenciais, né? Então, eu tenho hospitais a nível terciário, né? Quando a gente pensa terciário, eu pensar no tipo de atenção onde ele vai reabilitar esse meu paciente, né? E até mesmo, às vezes, a nível primário, eu preciso ter um hospital de referência. Então, quando você tem um hospital de referência, você tira essa margem de faixa de etária. Então, essa ferramenta também não seria muito viável, dependendo, é claro, de quem é o seu público-alvo. E o último, e que talvez, dependendo do seu estudo, seja o mais recomendável, é a triagem de risco nutricional. Essa triagem permite, sim, que eu faça uma avaliação do meu paciente, independente da minha faixa etária, que ele tenha aí, que ele possa apresentar aí para a gente um risco nutricional, né? Então, essa ferramenta é uma das mais utilizadas, principalmente porque ela não vai estar abordando a questão da faixa etária, né? Então, ela vai pegar todo mundo aí. Sempre quando a gente pensar em pacientes, né, de UTI, eles são os mais importantes. E são mais importantes porque eu preciso entrar com a alimentação o mais rápido possível. Eu preciso entender que quando eu falo de desnutrição, é porque eu já estou tendo a massa gorda, eu já perdi, e eu posso estar tendo uma perda agora e um comprometimento dessa minha massa muscular. Então, quanto mais rápido eu entrar com a alimentação, mais rápido é a saída dele dessa UTI. Eu consigo preservar o estado imunológico, né? E principalmente a evolução da doença. Quando a gente tenta rastrear esse meu estado nutricional, eu preciso saber qual que é o nível dessa desnutrição. É uma desnutrição leve? Então, geralmente, quem foi afetado ali, muitas vezes é o meu carboidrato e a gordura, né? O meu paciente, ele ainda apresenta muita gordura ou pouca gordura dentro no organismo dele, mas eu vou pensar que a minha preservação de músculo, a minha massa muscular, ela está totalmente preservada. E quando eu penso nessa preservação dessa massa muscular, eu penso em preservação de órgãos, eu penso na preservação da locomoção. E lembrando, fazendo uma revisão, que proteína, ela não foi feita para que a gente use ela como fonte prioritária, né, como fonte primeira de energia. Essa proteína dela, essa energia dela é feita para músculos, hormônios, enzimas, né, funcionalidade ali
normal do meu organismo e ela não pode entrar. Se porventura a sua doença, infelizmente como um câncer, ele faz com que você tenha uma perda ponderal muito grande, essa proteína, que era para estar desempenhando outras funções, vai acabar sendo utilizada. E quando ela é utilizada, essa massa muscular ela vai ficar comprometida. E ficando comprometida, nem um simples aperto de mão esse nosso paciente vai conseguir realizar. Daí, a gente já entende a dificuldade maior que ele vai ter para ele poder estar se restabelecendo de algum tipo de doença, né? E é por isso que é tão importante que a triagem nutricional e o diagnóstico desse estado dele seja feito de uma forma imediata, principalmente quando eu falo de um paciente de UTI. Seguindo o fluxograma, esse meu paciente ele vai ter passado pela triagem nutricional e através dessa triagem eu vou conseguir chegar numa avaliação nutricional. Quando a gente pensa em avaliação nutricional, eu preciso ter parâmetros referenciais, né? Então, se eu peguei o peso desse meu paciente, primeiro, quem é meu paciente? É uma criança? É um idoso? É um adulto? É uma gestante? Né? É um deficiente? Então, eu preciso saber identificar esse meu paciente e, mediante essa identificação desse paciente, eu preciso ter parâmetros que vai me falar qual que é o peso ideal para uma criança de 10 anos, né? Para um adulto de 30 anos, com 1,70 m, com 1,80 m, quando eu tenho esses parâmetros do que seria normal, eu consigo pegar o dado do meu paciente, comparar com aquilo que eu achava que era um dado normal e, paralelo a isso, eu consigo fazer comparações que vão, de fato, me levar a eu ter um diagnóstico de uma forma precisa desse meu paciente, né? Se ele está abaixo da normalidade, levando a uma desnutrição, ou muitas vezes acima dessa minha normalidade, levando aí a questão de uma obesidade. Vamos supor que ele é um paciente obeso, né? Que ele chegou muito acima do peso dele e ele foi classificado com essa obesidade. Embora a gente saiba que dentro de um processo de recuperação, a desnutrição é muito mais grave que a obesidade. Mas não é por isso que eu vou estar aplicando esses métodos para ele perder peso, tá? E eu tenho sim que pegar como agora referência, não um peso normal, um peso adequado para a altura e a idade dele, mas eu preciso pegar como referência o peso que ele entrou. Então, quantos quilos esse seu paciente entrou? Com 130 quilos, quantos dias ele está internado? 5 dias? 2 semanas? E durante esse intervalo ele perdeu 15 quilos? Isso é uma perda de peso abusiva para a gente. Embora em outras situações, fora do ambiente hospitalar ou com o objetivo de perder peso, isso seria positivo. Mas diante de uma situação que a gente muitas vezes nem sabe qual a doença desse paciente, por que ele está perdendo esse peso tão rápido, isso para a gente vai ser muito ruim. Então, ele vai estar numa curva que deveria ser mantida, ele está numa curva caindo esse peso. E aí, consequentemente, todo o sistema imunológico e a evolução dessa doença, ela vai se tornar muito pior. Então, lembrem-se eu preciso sempre ter um ponto de referência para eu poder estar verificando, né, a margem de peso e a evolução que esse meu paciente ele vai estar apresentando. Bom, a gente precisa falar de avaliação antropométrica. Quando a gente pensa em avaliação antropométrica, eu preciso pensar nessa antropometria. E na antropometria, a definição mais clara dela é eu estudar a anatomia desse corpo humano, né? De saber peso, altura, as dobras cutâneas, a questão de circunferência. Ele vai ser um método também não invasivo, prático, rápido, né? E principalmente de baixo custo. Lembrando que, seguindo as etapas do meu fluxograma, dessa internação desse meu paciente, eu chego agora na avaliação antropométrica. Quando eu penso em antropometria, é eu estudar a parte do corpo humano, né? A anatomia de uma forma geral, onde eu vou estar conseguindo estabelecer diferenças entre sexo, idade, poder aquisitivo, né? Religião, raças e assim sucessivamente.
Um dos dados mais conhecidos e mais popularmente utilizados é o peso, altura, né, as circunferências da cintura, do quadril e as dobras cutâneas, né, de diferentes partes aí dentro do nosso organismo, dentro da anatomia. Ele é um procedimento, essa antropometria, ela vai ser ela não é invasiva, vai apresentar baixo custo e principalmente os dados, eles vão ser mais fidedignos. É claro que quando a gente pensa em dados fidedignos, eu posso ter uma pequena oscilação que vai comprometer esse resultado, como por exemplo a presença da ascite. Quando a gente pensa em ascite ou edema, quando eu estou falando em acúmulo de líquidos, e esse acúmulo de líquidos, ele vai me dar principalmente dificuldade de dobra cutânea, porque a gente não vai poder pegar se esse paciente ele tiver, né, com essas duas situações, e principalmente me dá uma falsa ideia de peso. Então, na presença de ascite ou edema, a antropometria ela não vai conseguir dar para a gente um resultado fidedigno. E como que eu consigo fazer a avaliação antropométrica? Bom, como eu disse, são vários pontos, né, comumente utilizados, e para isso a gente vai estar utilizando o peso e a altura. Mais uma vez, lembrando que, para isso, eu preciso de planilhas referenciais, né? E aí, finalmente, a gente consegue chegar ao IMC, que vai ser o Índice de Massa Corpórea, no qual eu tenho a apresentação do meu peso sobre a altura. Bom, eu trouxe uma ilustração bem simples para a gente poder chegar no cálculo do IMC, onde vai ser meu índice de massa corporal, pegando o meu peso, dividindo pela altura ao quadrado. Como eu disse, vamos ter dados comparativos, dados referenciais desse meu resultado do meu IMC. E um dos dados dele que ele vai me trazer como normalidade é o resultado do meu peso dividido pela minha altura ao quadrado, é que ele esteja no intervalo entre 18,5 e 24,9. Quando eu tenho esse resultado, eu falo que eu tenho um índice de eutrofia, e eutrofia significa normalidade. Agora, olha só, a nossa investigação é procurar abaixo dessa normalidade, né? Não é um índice de obesidade. Então, se ele estiver abaixo do 18,4, do 18,5, a gente vai ver que ele apresenta uma desnutrição. O meu mais grave é quando eu tenho um índice de massa abaixo do 16. E quando ele apresenta esse índice abaixo do 16, a gente vai considerar como uma desnutrição séria, gravíssima, tá? E aí, é claro, com certeza existe uma doença alojada fazendo com que esse meu paciente ele apresente uma perda de peso muito alta e muito rápida, né? Existem outros intervalos, como a questão do índice de massa entre 16 a 17, que eu tenho uma desnutrição moderada, e quando a gente apresenta, né, entre 17 e 18,4, vai existir uma desnutrição leve. Mas olha só, o que a gente precisa sempre entender a nível desse meu paciente é qual o peso que ele utilizava antes. Muitas vezes a gente fala que o índice de padrão normal é o 18,5, mas esse meu paciente, ele não está satisfeito com o peso dele. Então, ele acaba utilizando 2, 3 quilos, abaixo um pouquinho do referencial. Isso para a gente não vai ser grave, até mesmo porque o paciente, ele se sente bem, ele faz atividade física, ele se alimenta direito. Esteticamente, aqueles 2, 3 quilos que seriam taxados como dentro da normalidade, não satisfazem ele. Então, é por isso que esse intervalo entre 17 e 18,4, ele não vai ser um diagnóstico grave que a gente deve considerar dentro dessa internação desse meu paciente, tá? Então, mais uma vez, fortalecendo que meu paciente mais grave é quando ele apresenta um índice abaixo do 16. Aí a gente já viu que eu consigo classificar ele também como obeso, né, e sobrepeso, mas para a gente, a nível hospitalar, ele não vai ser um dado referencial para algo crítico. Lembrando que eu não estou aqui falando que a obesidade não é grave, que não existem outras doenças
que possam acarretar, né, para um infarto, né, um AVC. É claro, vai ser fatores de risco? Vai, mas a desnutrição, ela sempre vai prevalecer como algo muito mais grave. Bom, eu preciso chamar a atenção para dois grupos em especiais. Um é o idoso, tá? Então, o idoso, eu consigo também utilizar o IMC da mesma forma, peso dividido pela altura. Só que o idoso, ele perde massa muscular muito rápida. Então, eu não posso comparar ele dentro de um grupo de adultos normais, saudáveis, tá? Então, é claro que, como ele apresenta essa perda muito rápido, eu vou também fazer a mesma fórmula, só que os dados para eles vão ser diferenciados, tá? Então, quando eu penso nesse meu idoso, ele vai ser considerado o peso normal dele, ao invés de ser de 18,5 a 24,9, o peso dele normal vai ser entre 22 e 27, tá? Só para a gente poder ter esse parâmetro de que realmente esse meu idoso ele tem uma perda pela idade, pela questão da curvatura, né? Ele vai ter aí uma perda de peso maior. E um outro grupo muito importante para a gente poder analisar são as crianças. Ou seja, essa criança, ela vai ser muito difícil para a gente poder estar avaliando, porque essa criança, ela muda muito rápido, ela está em constante crescimento, né? Eu tenho aquelas crianças, né, principalmente hoje, falando aí dessa modernidade que fica dentro de casa, jogando videogame, vendo muita televisão, apresenta uma péssima alimentação. Então, embora ela esteja crescendo, ela também vai estar adquirindo nessa situação muito peso, né? E isso rápido. Eu também tenho aquelas crianças mais ativas, aquelas crianças que já praticam alguma atividade física, né, que brincam na rua, que correm demais, né, que não ficam ali presas a jogos eletrônicos ou a questão de televisão, e principalmente onde os pais eles cuidam realmente dessa alimentação mais saudável para essas crianças. Então, o peso delas também vão ser muito diferentes. E mediante isso, uma criança que é sedentária, que está presa a jogos, né, com uma idade X, e eu pego a mesma criança com a mesma idade, mas que ela tem uma vida ativa diferente, elas vão apresentar um perfil nutricional completamente diferente, principalmente quando a gente fala em peso. Então, para que eu não erre, né, e o meu dado ele não seja realmente fidedigno, ao invés de utilizar o IMC, eu vou estar utilizando para essa criança a curva, no qual eu vou usar números, né, presentes aí nessas curvas, que a gente vai chamar de percentis. Então, é como se eu estivesse pensando em estatística. Quantas crianças com a idade de 10 anos, que pesam tantos anos, aonde elas se encontram presente nessa curva, tá? Então, a gente acaba utilizando mais essa questão realmente de valores percentis, que vai me dar aproximadamente mais, né, um valor aproximado mais por estatística do que valores fixos, né? Como no caso do IMC. Bom, e quem é que não deve utilizar o IMC? Como eu disse há um pouco atrás, existem algumas ferramentas que elas não têm, embora sejam ferramentas, embora estejam disponibilizadas para a gente poder estar utilizando, não existe um formulário padrão. E para isso, existem algumas pessoas que elas não vão poder se enquadrar para serem aplicadas o IMC. Uma delas é o atleta. Se a gente for pensar num atleta, ele tem muito mais músculo do que gordura. E pensando de uma forma proporcional, a musculatura, o músculo, ele pesa muito mais do que a gordura. Então, se eu pegasse esse atleta, pegasse o peso dele, dividisse pela altura ao quadrado, e o IMC dele ia dar um valor muito alto, levando a considerar que aquele resultado final me daria um quadro de obesidade. E isso não é verdade. Porque esse atleta, ele vai apresentar dentro da formulação do corpo humano dele muito mais músculo do que gordura. Então, é por isso que a gente não utiliza IMC para atleta, tá? Então, a gente não vai estar utilizando. Um outro item que a gente não usa são para gestantes. Olha só, a gestante, ela vai ser
A gente vai estar também utilizando gráficos específicos para a gestante, mas um índice mais importante que também eu tenho que fazer é avaliar o peso e o estado nutricional que essa grávida estava antes dela engravidar. Então, antes dela engravidar, qual que era o peso dela? Qual que, mediante, né, esse peso que você pegou, qual que era o resultado aqui do IMC? Era uma eutrofia? Ela tinha um peso normal para a altura dela? Então, ela vai estar ganhando ali entre 9 a 12 quilos. Tudo, tá vendo como que eu consigo ter dados comparativos? Quando eu pego uma gestante que antes da gravidez, antes dela engravidar, ela já tinha um quadro de obesidade, esse ganho de peso dela vai ser menor. Geralmente, até se ela tiver uma obesidade um pouco mais grave, mais alta, ela só vai ganhar 6 quilos durante toda a gestação dela. Ou quando eu tenho um quadro grave, né? Abaixo de 16, ela vai estar ganhando muito mais peso. Eu não vou entrar nessa questão, mas a gente sabe que um grau de obesidade muito elevado ou uma desnutrição muito grave, ela vai apresentar sim dificuldades para engravidar. Mas eu preciso tentar, se ela conseguir engravidar, eu vou precisar alcançar esse peso normal que ela precisa ter até para o desenvolvimento da criança, né? Imagina só, uma mulher que engravidou e tem um índice de massa já muito baixo e ela ganhar só 6 quilos. Eu não consigo dar todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento dessa minha criança. Um outro ponto que a gente não utiliza, né, é a questão das crianças, porque justamente pela questão do desenvolvimento dela, do crescimento, a gente vai estar utilizando realmente mais gráficos. E um outro ponto são os amputados ou os deficientes físicos. Quando a gente pensa em amputado, eu mencionei que a antropometria ela vai conseguir estudar a anatomia humana, esse corpo humano, considerando a normalidade. Então, se eu tenho um amputado que ele não tem uma perna, essa falta desse membro, ele vai impactar sim no peso final dele. Então, já que ele não tem uma perna, quantos quilos isso vai dar? 3, 5 quilos? E quando eu jogo na fórmula, ela pode falar para mim que eu estou tendo aqui, por exemplo, uma desnutrição, né? E não vai considerar a falta do membro. Então, é por essas razões que deficientes e amputados, eles também não entram na classificação do IMC. E aí, para a gente poder finalizar, eu preciso falar do meu equipamento básico, que são os tipos de balanças, né? Existem algumas balanças, quanto mais a tecnologia vai chegando, maiores e melhores resultados a gente pode estar alcançando com métodos mais fidedignos e práticos. Então, hoje eu tenho a minha balança mecânica e aí você precisa estar colocando esse seu paciente, né? Ou ele em pé, ereto, né? Firme aí, com o bumbum encostado na parede, para a gente poder estar verificando a estatura e o peso dele, né? Sempre lembrando de deixar essa cabeça, ela de uma forma reta, tá? Não deixar o paciente, muitas vezes ele olhar para baixo, ele ter uma certa elevação dessa questão da altura dele. Um outro que eu tenho é a balança digital, que já vai trazer todos esses valores de uma forma mais prática e rápida, sem a gente precisar estar monitorando ou verificando ali algum índice, como a altura, como o peso dele. Inclusive, existem algumas balanças que, dependendo dessa tecnologia, nos mostram até o índice de gordura que ele vai ter, né? Então, são balanças, é claro, né, com mais tecnologia, mais caras, mas que trazem aí um resultado fidedigno maior. Eu preciso também falar, embora o foco não seja a obesidade, sim a desnutrição, que existem balanças específicas para quem é obeso, né? Então, ele vai estar pesando ali em torno de mais ou menos de 200 a 300 quilos, né? Uma balança comum, infelizmente, ela não vai conseguir pegar. Bom, isso vai variar muito, né, de hospital para hospital, mas quando esse meu paciente ele não consegue andar, deambular por conta do excesso de peso dele, e até mesmo a própria situação do estado da saúde dele, né, às vezes ele não está acordado, ele não está ali, ele está sedado, ele está cheio de medicamentos, existem algumas balanças que são chamadas como guinchos, guindastes, né, que pega o paciente, levanta para poder realmente pesar esse nosso paciente.
Quando a gente pensa, novamente falando sobre saúde, eu preciso entender que nosso organismo, ele não foi feito para ter doenças, né? A gente tem muitas doenças adquiridas por conta de erros alimentares, falta de atividade física, né? O consumo excessivo de bebidas, drogas, noites mal dormidas, e isso faz com que o nosso organismo, ele vai desenvolver algumas doenças, salvo as doenças genéticas, né? Então, quando a gente pensa em genética, foi lá na divisão celular e não teve realmente o que fazer. Mas no normal, nosso organismo ele não foi feito para a gente poder ter essa questão desse surgimento dessas doenças. Então é isso, pessoal. Lembrando que o nosso organismo ele pode ter uma série de doenças ocasionadas pelo excesso do alimento, como pela falta dele, né? E essa falta desses alimentos, ele pode baixar o sistema imunológico, fazendo com que, desta maneira, ele sirva aí de várias doenças oportunistas, né? Principalmente quando a gente fala em ambiente hospitalar. Então, lembre-se que o nosso organismo, ele precisa estar nessa sintonia entre o completo bem-estar físico, mental e social. E dentro do ambiente hospitalar, precisamos o máximo possível estabelecer minimizar a perda de peso dele. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais e nos vemos em breve para falar da saúde coletiva e principalmente também a nossa. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau!